Vai transmitir ao vivo em 3, 2, 1 e começou. Alô, 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 bem amigos da Rede Dados. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Ponte. A ponte do rio que cai, a ponte da internet que cai. Não, a ponte entre os grandes executivos e o time técnico. A galera dos dados, que põe a mão nos dados, e os executivos que precisam dos dados para tomar decisão. Nós percebemos que os tomadores de decisão não se comunicam com o time técnico. Só que, como a gente já falou em episódios anteriores, quando a inteligência artificial e os dados passaram a integrar a tal da área de TI, a área de TI deixou de ser infraestrutura e se tornou estratégica. E hoje em dia não é mais possível você gerir um negócio sem você sentir o impacto dos dados. Se você não está mexendo com dados ainda hoje, provavelmente você não tenha um negócio amanhã. A gente vem conversando muito sobre isso nos últimos episódios. Então, esse é o propósito da ponte, conectar os dois lados da empresa, os executivos com o time técnico. Se você é executivo e gosta do nosso conteúdo, pode levar para os seus amigos executivos, mas leva também para o seu time. Se você é do time técnico, a mesma coisa. Leva lá para o seu chefe para ele começar a valorizar e entender o valor que o seu trabalho tem. Tem aqui comigo mais uma vez o nosso co-host, diretamente da Terra do Frio, do outro lado do Brasil, o senhor Fernando Galli. Boa noite. Eu acho que se eu tivesse assim, eu estaria mais confortável em terras curitibanas. Boa noite, pessoal. Hoje, antes de mais nada, tem um recado importante. Que nós criamos o nosso canal no YouTube. Eu já deixei o link aqui na descrição. Então você vai ter o primeiro link aqui, a ponte. Podia ser a podcast, né? Mas virou a ponte podcast. Tá lá. Então já cliquem e se inscrevam. Pronto, ia falar assinem. Não, vocês não vão pagar nada, é só se inscreverem. E curta, comente. Ainda é gratuito. Ainda, por enquanto é free. E já curte, deixa um Em comentário aí se breve, você gostou. Dataflix. Olha aí, bom nome, gostei. Não se esqueça, então já clica aí no linkzinho primeiro da descrição e se cadastra no próximo episódio. Nós já vamos estar naquele canal. Inclusive as 4 primeiras lives, né, os nossos 4 primeiros papos já estão lá. E o nosso tema de hoje, vocês já viram na thumb aí, né, é quem quem? Peraí, pô, já pulei de fase aqui. Nós vamos falar sobre, viajei aqui, a importância de ser dono dos seus dados. Eu tava lendo uma coisa aqui, aí eu quase já soltei uma frase extra aqui. Mas nós vamos falar hoje sobre a importância de sermos donos dos nossos dados. Hoje eu falei mais cedo com o Rafael e é muito fácil nós não nos preocuparmos com isso quando nós estamos no digital. Porque depois que eu conversei contigo, eu fiquei até pensando. As big techs, elas são tão confortantes, elas são tão legais, que elas meio que passam o sentimento da gente. Não, não, deixa aqui seus dados comigo, eu sei cuidar muito bem deles, não precisa se preocupar não, né? E aí, muitos dos donos de negócios, muitas pessoas das áreas técnicas acabam esquecendo desse ponto importantíssimo, que é ser dono dos seus próprios dados. Confia em mim que eu tomo conta do dinheiro. Pronto, E aí, exatamente. né? Exato, deixa comigo aqui. Não precisa nem contar quantas notas tem. Vem na fé que vai dar certo. É de graça, eu guardo para você. Muito bom. E ó, qual que é o ponto aqui hoje, né? A gente estava até conversando mais cedo, eu e o Rafael, e a gente sempre fala muito sobre o objetivo do nosso papo é falar para os dois extremos, né? Tanto para quem é o dono da empresa, quem é o tomador de decisão, a pessoa que está
no alto poder, vamos dizer assim, tomando as decisões, e também para quem é do time técnico. E isso precisa ser uma balança entre os dois, né? Porque o time técnico precisa conscientizar o dono do negócio de investir, organizar esses dados ali dentro. E também o dono da empresa precisa ter essa consciência para exigir que o time técnico tenha cuidado com isso, né? E garanta que todos os dados estejam bem organizados e estejam sendo armazenados, né? E até E até anotei. seguindo a lei, né? Que inclusive isso é para outro episódio. Isso é um papo Se bom você também da não gente está nem falar. aí para os seus dados, pode ser que você esteja sendo um contraventor da lei. E não é difícil não, hein? É 2 minutos você tá totalmente listo, né? E a gente até colocou aqui um ponto que conecta muito com isso que a gente falou no começo, que para trazer um exemplo muito fácil assim para a gente dar o pontapé inicial desse nosso papo, trazer até um assunto aqui de geopolítica, né? Olha aí como nós tá ficando chique. Que é Você, isso. Daqui a pouco tá quantas falando termos em inglês, daqui a pouco tá falando data warehouse. já ouviram um data science? Ei, aí o, qual é o ponto que eu acho que é legal a gente deixar isso, né? Trazer esse contexto, mais que nós não concordemos, a gente já falou sobre isso de dados, seu novo petróleo. É, quantas plataformas de petróleo americana, que os Estados Unidos é dono dessa plataforma, ele entrega para a China e fala: ei, extrai o petróleo aí para mim, trata, faz tudo, depois você só me passa o dinheiro que eu vou confiar em você. Vamos na fé. Quantas plataformas dessas, ô Incal, você já viu? Já ouviu falar dessas histórias? Existe, será? Não sei não, né? O petróleo fica no seu quintal, não vejo muito sentido, né? Mas quando a gente para pensar em dados, é exatamente isso que acontece. E a gente está num nível de consciência, eu acredito que a grande maioria dos empresários já acreditam e até repetem por aí, né, que os dados valem muito dinheiro, ou que é um novo petróleo, ou seja lá o que for. Eu vejo que já existe quase um consenso de dizer que os dados valem muito dinheiro. Mas na prática, eu vejo que a maioria das pessoas apenas viram um papagaio repetindo, porque elas ainda não entenderam exatamente o que são os dados, exatamente para o que serve. E não tem problema, porque na real a gente está. É tudo muito novo, né? Quando a gente pensa em Big Data e tudo mais, a gente não está falando de 20 anos. Então, se você não sabe, tudo bem não saber, mas é importante saber. Não dá para continuar sem saber, porque isso vai cada vez mais mudar o seu negócio, o negócio do seu concorrente, né? Que eu falo, pode ser que não mude o seu, pode ser que mude o do seu concorrente e ele vai passar como um rolo compressor na sua cabeça. E uma das coisas, como a gente vê muita imaturidade, por um lado a consciência de que vale muito dinheiro, por outro lado muita imaturidade de saber o que fazer exatamente com esses dados. E uma das coisas que a gente percebe é que exatamente essa analogia, se a sua empresa é os Estados Unidos, você está colocando seu poço de petróleo no terreno da China ou da Rússia, né? Ou se você é o Putin, você está colocando nos Estados Unidos. Isso não faz sentido algum quando a gente pensa em petróleo. Mas quando a gente pensa em dados, é um pouco disso que acontece. E tirando a analogia de lado, Gali, você pode tirar a analogia do petróleo e falar para o dado, do que a gente está falando isso daí de deixar no quintal dos outros? Cara, é muito comum, né? Quando nós estamos usando Facebook Ads, quando nós estamos usando o Google Ads, quando a gente tem o GA4, quando a gente tem um CRM, nós não nos preocuparmos Qualquer com sistema, né? Na verdade. qualquer sistema que a gente está usando hoje e que é fundamental na grande maioria das vezes para o funcionamento do negócio, e pela comodidade do processo, a gente esquece que existe
os eventos, né? Existem dados ali por trás daquela estrutura, daquela ferramenta, né? Eu acho que o Facebook é um exemplo muito claro disso, que você tem o Business Manager ali, que eu acho que é o X da questão, né? Geralmente onde a grande maioria das pessoas, gestor de tráfego, dono de negócio, tem mais familiaridade. E quando você olha aquilo, você olha de forma simples, vamos dizer assim, campanha, quanto investiu, o público que foi investido, as conversões que tiveram. Mas você esquece de extrair aqueles dados, né? Muitas das vezes não se extrai aqueles dados. E aí vem o ponto, né? Pô, imagine se acontece algo amanhã e o Facebook é proibido de se atuar, ou acontece alguma coisa e o Facebook acaba com o servidor do Facebook. O seu negócio vai morrer junto, né? Pô, porque você vai perder toda a inteligência, né? E Às nem vezes, precisa de tanto, hein? Não precisa não. acontecer esse apocalipse, não. Você pode só não ter acesso mais à sua conta. Pronto, sua conta foi banida. Cara, acabou sua Você conta. perdeu seu chip de celular e por algum motivo você não conseguiu validação. Galera, isso acontece todo É, dia. pronto. Hackeou, Todo cara, um santo monte de dia. coisa que pode acontecer. Melhor ainda esse exemplo. Não é nem o Facebook que acaba, é o seu acesso que você perde. Cara, você Seu não vai chip que foi conseguir. roubado ou qualquer É, coisa assim. você não vai saber o quanto você investiu, você não vai saber quais foram os públicos que você investiu, qual foi as conversões, qual é a média, o que deu certo, o que não deu, quais criativos funcionaram, quais não funcionaram. Você acaba perdendo toda a inteligência da empresa. E aí você vai ter que literalmente recomeçar do zero. Tudo bem que se você tiver esse problema, você vai ter um impacto, que é inevitável, é um pilar fundamental da empresa. Mas se você tem esses dados, cara, você olha, qual foi o criativo que deu certo? Pô, foi o que eu usei a linha narrativa X, Y, era vídeo, era imagem, aparecia o Fernando, não aparecia. Então, a partir daí, você consegue fazer esse processo e partir da onde acabou o seu contato com aquela ferramenta, né? E eu falo muito do digital porque, cara, a simplicidade que as ferramentas nos traz parece estarmos seguros, né? A gente se sente, por exemplo, cara, a gente passa todos os nossos dados literalmente para Google. Mas se alguém chega na rua e te pede o, sei lá, o número do seu celular, mano, você não vai dar o seu número de celular de jeito nenhum, cara. Você vai Mas falar, aí não, entra na página da internet e coloca tudo, né? que é esse maluco aqui, cara? Sai daqui, cara. Meu número de telefone. Aí você entra numa landing page, você coloca RG, CPF, número de telefone, e-mail, nome. Ele tá vendo seu histórico, seu e-mail, acessa Drive, faz tudo. Então, essa sensação de segurança que nós usuários temos com o digital, as empresas também têm quando nós estamos falando de ferramenta. E isso é muito perigoso para o negócio, né? Então, eu acho que esse armazenamento, essa extração, essa organização de dados, ela faz parte de um índice, vamos dizer assim, de maturidade da empresa, né? Você consegue entender se a empresa está mais madura ou menos quando ela tem essas bases como sendo de posse dela, né? Inclusive, tem até uma case que, não sei se é case, né? Mas eu vou chamar de case, que foi um anti-cagada que aconteceu, que eu geralmente Chamar de caso diminui o ticket, cara. Tem que ser em inglês. tem que Case, ser o case, né? case. Case. E aí, o que acontece? Eu sou fã do select asterisco from, né? Para mim, query é select asterisco from, baixa tudo, armazena num lugar seguro e vai trabalhando com o resto. E, e eu fiz isso com a base de 2,5 milhões de um cliente de e-mails. E o cliente tinha 4 anos de história nessa base. E quando a gente está trabalhando com ferramentas de e-mail, cada ponto importante da jornada daquele lead, ele recebe um carimbo, né? O que a gente chama de tag. E ali tinha a história de todos os leads. Então, com base nas tags, era possível entender quantos lançamentos aquela pessoa já tinha participado, se ela já tinha comprado algum produto, se ela tinha iniciado checkout, enfim, toda a história daquele lead. E aí chegou sempre um bom funcionário bem intencionado e falou assim: ó, tá desorganizado. Vamos começar um padrãozinho novo? Deletou tudo e começou do zero.
Aí, quando a gente foi analisar, só deu aquela, né? Cara, alguma coisa errada não Sério tá que você certo. apagou o histórico dos meus 2,5 milhões de Cara, leads? tipo, cara, o que aconteceu? Pô, não tem nada. E fui ver, investigando, limpo. Sorte que eu tinha esse backup. Então eu fiz esse join, trouxe, agreguei esse dado e já fiz ali meio que um depara para o futuro. Então a história daqueles leads, vamos colocar aí que foi R$ 10 o lead, a média, né? Pô, são quanto aí? 2,5 milhões dá 25 milhões de reais investido. São 25, uma história de 25 Por milhões de uma boa reais ação, né? que foi simplesmente apagada por um bem intencionado. Então, esse backup de dado permite com que a história não seja apagada, né? O que teria sido, na verdade, foi de fato apagada, mas por ter esse dado armazenado numa estrutura que está a parte dessa movimentação ignorante, vamos dizer assim, que você tem ela sólida para sempre que precisar consultar, você consegue manter a empresa segura, essa inteligência, ela vai se propagando, né? É como se botar quem tinha backup a biblioteca de Alexandria? Não, pegou fogo, irmão. Já era. E aí, o que, que você faz? Até hoje Apaga estão tudo, chorando, né? aí começa de novo. Então, acho que é muito importante ter isso e ter essa maturidade de dados dentro da empresa para você evitar esse tipo de problema e não ficar tão dependente, né, das plataformas. É isso aí. Atenção, Alexandria. Para saber mais, clique no botão abaixo. É, se tivesse um É, backupzinho ali, teria sido mais fácil, né? Porra, não tinha. galera, então, ó, só pegando aí quais os principais insights aí. Primeiro, os dados, normalmente de grande parte dos negócios, eles não ficam dentro dos negócios, eles ficam dentro das plataformas que prestam serviços. Ou seja, se você usa o Facebook, seus dados estão pertencendo ao Facebook e não a você. Eles podem te desligar a hora que ele quiser, ele pode cortar seu acesso na hora que quiser, você fica sem nada. Ah, mas eu não anuncio pelo Facebook, tá? Às vezes você tem um supermercado, seu sistema do supermercado tá tudo que você faz está dentro do sistema. Você troca de sistema, o que acontece? Você perde tudo. Então, o que é que a gente está dizendo? Você já sabe que seus dados têm valor. Se você já sabe disso, você precisa colocar os seus dados para dentro da sua empresa. É isso que a gente está falando. Ah, como que eu vou fazer isso? Isso daí é um outro passo, é um outro detalhe. A gente até vai falar disso hoje. Mas é importante que você saiba isso. Os dados são talvez, as informações da sua empresa são talvez o ativo mais valioso que você tem. E você está deixando isso fora da sua empresa. Se você não se ligou disso até agora, se você é o dono do negócio, e não se ligou até agora, saiba que a gente está falando é sério, é importante. A gente vê gente fazendo bobagem nessa direção o tempo todo. Se você é do time técnico, provavelmente você já sabia disso. E provavelmente você até tentou já explicar de alguma forma para o seu chefe, para o seu diretor, para o dono da empresa a importância de ter um bendito de um banco de dados, ou a planilha dentro da gaveta, ou um bendito de um backup. Se você já fez isso, ele não te ouviu, leve o nosso podcast e fala, ó, cara, tá aqui, ó. Você tem que ouvir, tá? Daqui a pouco a gente fala de como fazer isso, mas entenda dessa importância de os dados não são para ficar lá, eles são para ficar dentro da sua casa, dentro do seu cofrinho. Dentro do seu cofrinho pegou super mal, mas Lá enfim. ele, né? Eu vou passar a bola para você, Gali. Onde Mas eu estão tá. os seus dados nesse momento? Você falou um negócio, deixa eu abrir meu cofrinho aqui. Você falou um negócio agora cara, me veio um momento, um dos piores momentos da minha carreira no mundo de dados, cara. Você falou esse negócio de ter os dados armazenados dentro da casa, né? Se você que é time técnico, né? Mas você que é time técnico, não cometa o erro de criar algo que só você entende e só você compra a briga. Por que eu tô dizendo isso? 2015, 2016, mais ou menos, eu criei um negócio que era um Open Bank dentro da empresa. Por quê?
A empresa tinha vários bancos de dados com todos os contatos, né? Eu acho que eu acho que já esse crime aí já foi, expirou já. Já Acho que não vai, prescreveu. já prescreveu. E aí, o que que eu fiz? Eu tinha contato com todos os CRMs. Então sabia quantas ligações tinham acontecido, quantas pessoas tinham em cada um dos CRMs. E eu criei uma base única. Então quando eu tinha um novo contato para recuperação de crédito, eu fazia uma chamada em todos os CRMs e trazia para entender se aquele cara já estava em algum outro CRM, tinha um telefone bom ou não. Mas aí eu não tinha ainda o poder de comprovar o valor disso. E tinha dificuldade de comprovar o valor disso. E nessa época eu tinha um PCzinho que a gente chamava ele carinhosamente de Ghost. Ele ficava dentro de um armário e, mano, ele não tinha monitor, não tinha mouse, não tinha nada. A gente só conseguia acessar ele via aquele MSC, sabe? Que a gente faz? MS, alguma coisa assim, um comando, nem lembro mais. E a gente só acessava ele. E ele ficava ali o Ghost. E eu criei uma base que sempre que tinha um novo registro dentro dos CRMs, o meu processinho ficava atribuindo. E eu fiquei criando uma base. E eu criei uma base aí por quase 2 anos e tinha 1,5 bilhões de registro. Mas era uma base que estava no Ghost. Não era um banco de dados com backup, não era nada disso. Até que um belo dia ele começou a iniciar o processo. E esse processo era meio que ele abria a base e aí ele deixava o arquivo aberto. E depois ele fechava esse arquivo. Não era um banco de dados, é uma estrutura de arquivo, é um bagulho meio maluco. E na hora que aconteceu isso, os caras foram fazer uma manutenção na empresa e desligaram, porque rodava de madrugada a maior parte do processo. E quebrou o arquivo no meio. Mano, simplesmente eu perdi, tipo, 2 anos. Mas qual foi o lance? Só eu sofria com aquilo. Porque os caras da empresa nem sabia que dentro do Ghost tinha, cara, um pote de ouro gigante. Que era o O que Ghost mantinha. morreu, mas ele já era Ghost, né? Já era um fantasma. Então, tipo assim, só desapareceu. Só que aí os meus processos perderam eficiência. Então, eu cavei minha cova, né? Porque, pô, como que eu ia falar que algo que não existia que é que fazia o resultado vir? Então, ficava naquela situação que foi difícil de contornar. Aí eu falei, mano, não tem o que fazer. Ninguém tinha aqueles dados, porque era algo que eles deixavam 30 dias em aberto, os históricos, depois iam apagando, porque eles não tinham gestão de dados naquela época. E só eu que ia fazendo isso. Mas eu também não tinha o poder de convencer os donos do negócio do real valor daquilo. Então, eu fiquei exatamente no meio da ponte. O problema é que a ponte quebrou. E aí eu não fui nem para gestão e nem como time técnico. E aí acabou tendo esse problema. Mas você falou assim de, pô, guarde os dados na sua casa, mas toma cuidado, tá? Se o dado for muito valioso, lute para comprovar que ele tenha valor e guarde ele num lugar realmente que tenha backup, que tenha uma estrutura, que você não vai ser afetado pela sua obra, né? Acabei pagando um pato aqui. E aí eu anotei uma outra coisa enquanto o Incal estava falando, só para Dentro da sua concluir. casa não é necessariamente no HD do É, seu notebook, tá, gente? A gente fala, é, traga para dentro da sua casa, traga para o seu ambiente, para a sua isso. nuvem, para a sua cloud, Boa, para o seu boa. servidor. E crie backups, que também é É, importante ter os backups backup. Não ponha acontecendo. o backup no mesmo lugar que está o arquivo. E tem até, anotei aqui enquanto Parece você. idiota essas dicas, né? Mas elas são as dicas mais Mano, importantes. não tem jeito, cara. Não É tem que jeito. você É só onde. percebe o quanto elas são importantes quando deu ruim, né? Exatamente. Teve até um amigo meu que ligou outro dia aí e falou: Cara, eu preciso de uma ajuda sua aí. O quê? Pô, eu tinha uns processos meus aqui de 1 ano e pouco, 1 ano e alguma coisa, que não tinha backup, meu PC pegou vírus e eu perdi tudo. Falei, bom, só começa de novo e fé, eu não tenho o que fazer. E quando você tava falando aqui, eu anotei até um negócio aqui que coloquei modelo de negócio de dados. Por quê? Hoje estão nascendo, né? A gente aqui já está trabalhando, a gente já está mais consolidado com isso, que é uma empresa de dados com foco no mercado digital, né? Hoje a gente tem esse processo muito consolidado. E uma das coisas que eu até
por muito tempo a gente ficava meio pensando assim, cara, qual é o valor do meu modelo de negócio, né? Pô, porque se eu deixar os dados com o cliente, o banco de dados dele, parece que eu perco o controle. Então o cara pode simplesmente ir embora. Mas depois de um tempo eu entendi que não é sobre aonde o dado está armazenado. Tanto que quando eu crio o processo, eu armazeno os dados dentro da estrutura do cliente. Mas a inteligência de negócio que é construída, que é o real valor do meu modelo de negócio, que é o como eu processo aquele dado bruto, que é dele, eu trago esse conforto para ele, falo, ó, esses dados são seus, tá dentro da sua base. Se amanhã eu for embora, ele vai continuar na sua base. Porém, toda a inteligência de tomada de decisão é um processo que é meu. Então, eu não deixo o dono do negócio, a empresa, desmuniciada e com esse sentimento de que eu estou agindo de má fé de levar os dados dela embora. Mas eu deixo claro que a inteligência de processamento e construção de informação daquele dado é nosso. Então, acho que aqui é legal também você, como time técnico que presta serviço ou que está dentro de uma empresa, mostrar esse valor, né? Que os dados, ele é uma matéria bruta que precisa ser guardada a sete chaves. E a construção dessa inteligência, ela é fundamental para você ou criar um negócio ou você ajudar o negócio a ir para frente, né? É muito interessante você pensar. Eu gosto muito de pensar em dado como tijolinho, sabe? Cara, se você der um monte de tijolo para mim, o máximo que eu vou conseguir fazer é colocar um em cima do outro. Não vou conseguir construir uma casa, né? Porque eu não tenho a inteligência para ligar esses tijolos. Uhum. Agora, cara, você quer o tijolo, toma o tijolo. Agora, fazer a casa é outra parada, sabe? E até como dica aí para o dono do negócio, se você for contratar serviço de alguém também. A regra é essa, os dados têm que estar dentro da sua casa, não adianta tirar do, tirei, eu tenho uma base de dados, onde está? Ah, não, tá na casa do meu consultor, ele cuida de tudo para mim. Cara, esses acessos têm que estar no seu nome, no seu domínio, na sua conta, com a sua senha. Não é de ninguém, é seu, os dados são seus. Agora é lógico, se você está contratando um serviço de um analista de dados, você mandou o analista embora, você continua com os dados, mas você não tem mais a análise, né? Você Uhum. pode contratar outro analista, mas é que nem trocar um técnico de um time, né? O cara vai ter que mudar um monte de coisa antes de colocar a técnica, a estratégia dele para funcionar. São coisas diferentes. Mas o dado, ele é propriedade, ele é patrimônio da empresa e ele, inclusive, traz valor de mercado, ele traz equity ao negócio, tá? Se você for procurar qualquer investidor aí que se preze, que ele vai colocar dinheiro no seu negócio, a primeira coisa que ele vai te falar, fala, tá, me mostre seus números, me mostre seus dados. E aí você vai pegar e falar, não, peraí, eu tenho um papel aqui, ó, peraí, ó, janeiro Cara, não dá, né? Você tem que ter informação correta, auditada, né? Limpa, processada, atualizada e blá 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 blá. Ah, mas eu não tenho, então seu negócio vale menos, cara. Essa é a real. Se Uhum. nem você sabe quais são os números do seu negócio, como que você está pedindo para eu investir? Você está me pedindo 1 milhão para comprar seu negócio, mas como eu sei que não vale 200 mil? Nem você sabe? Ué, então eu te ofereço 50. Mas 50 é pouco. Ué, mas por quê? Nem você sabe? Você não sabe seus números? Então eu vou colocar baseado no que eu acho. Então o valor do seu mercado, da sua marca, não só o seu lucro, né? Existe o lucro, aquilo que a gente vê mês a mês, mas existe valor de mercado, existe valor de marca, de equity, do negócio que você pode vender em algum momento, né? Se você tem um negócio, ou ele vai crescer, ou você vai morrer ou você vai vender, né? Ou ele vai fechar. Não tem muitas alternativas para o que vai acontecer. Eu Não. espero que você não morra e eu espero que seu negócio não quebre, né? Então, eu espero que prospere até que você venda ou que você possa vender. Mas se você quiser vender ou se você quiser que o seu negócio tenha valor, você tem que saber quais são os números dos dados do seu negócio.
Aí você vai pegar e falar, não, cara, tá com o meu gestor de tráfego, tá com a menina que sabe a senha do CRM. Não rola. Você tem que saber o que tá rolando. E até quando eu vou atender um cliente, aí às vezes eu chego para ele e falo, cara, pô, sei lá, de traqueamento, né? Pô, você sabe o que é o BigQuery? Aí o cara, pô, não tenho a mínima ideia. Pô, aí eu falo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos configurar e vamos deixar armazenando os dados. Porque mesmo que você não saiba usar hoje, se daqui um ano você entender, pô, você tem um ano de história já registrado, né? Porque os dados são igual ao tempo, né? Depois que passou, esquece. Não É. volta mais. Não tem como, peraí, pô, O que deixa que você eu. comeu ontem? Me traz os É, dados aí, todas as pô, deixa eu. refeições. Entendeu? E ainda mais quando a gente tá falando do mundo digital, da jornada de página, pô. É algo que uma empresa física não consegue responder, que é quantas pessoas entrou aqui hoje, né? É. Tem muitas lojas que não têm essa competência. Qual é o perfil, né? Qual é o interesse? Qual é o comportamento que essas pessoas fazem? Quando elas chegam, olham para a Percentual de direita, para a mulher, de esquerda. idosas, de crianças, de. Exatamente. Então, esse poder, esse, essa base, né, esses dados que possibilitam isso, eles não podem ser simplesmente ignorados, né? Eles precisam ser organizados. Então, e é bom quando você tem os dados históricos, porque mesmo que você não chegue num ponto exato, você tem uma estimativa, né? Pô, eu olho, sei lá, eu tenho o BigQuery configurado aqui, já está indo para quase 3 anos que eu tenho essa estrutura de dados aqui organizada. E a gente começou o meu projeto faz 3 anos, né? Então, assim, a gente já começou armazenando, estruturando, cometi erro, perdi umas bases no começo, mas, cara, eu acho que são coisas que você vai aprendendo e eu tenho uma grande parte da minha empresa, hoje eu consigo saber o quanto ela cresce, né? A gente vem crescendo mais de 100% todos os anos, mas eu só sei que ela está crescendo, dobrando de tamanho todo ano, porque eu estou observando o que está acontecendo, tem um histórico. Agora imagine e fala assim, ó, 3 anos atrás, pô, eu acho que eu tava mais ou menos assim. Aí, pô, mas como assim? Como que você está crescendo se você nem sabe o que você estava fazendo há 3 anos, né? Então acho que os É dados ele é muito aquela, importante, né? é aquela bela frase que diz que o que não pode ser medido não pode ser melhorado, né? Uhum. E, cara, tem muitas coisas aí dentro do que você disse. Para mim, uma que vale muito é se você não sabe o que fazer com os seus dados hoje, pelo menos colete, pelo menos traga para dentro de casa. Porque Guarda quando lá, você deixa lá. eles estão lá. Então, se você for ter um gasto só, cara, tem esse. Ah, eu não posso analisar, não posso organizar, cara, traz o que é bruto para dentro de casa e tenha isso. Na verdade, eu acho que a gente pode até pensar em falar um passo a passo pro cara, né? Do Uhum. tipo, cara, se você não tem, beleza, eu descobri, cara, acabei de fechar essa live e descobri que eu tenho um problemão, e é um problemão, galera. Você que tá ouvindo isso, se você não der atenção agora, você vai se arrepender em algum momento. Você vai, então E não se pode, arrependa. e pode chegar antes do que você imagina. É, exatamente. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, cara. É por isso que a gente avisa. E não tem nada de errado, tá? A grande verdade é que muita gente está perdida e não entende. Mas agora que você ouviu, agora você sabe. Então agora você é responsável se der merda, né? Então, beleza, Gali. Eu sou um cara aqui, eu tô ouvindo e falei, pô, descobri que eu tô fazendo errado. Não tô gerindo bem os meus dados, ele tá na conta da ferramenta, do sistema que eu não consigo desligar, do Facebook, do CRM. E eu não sei o que fazer, cara. Eu descobri que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Qual que seria o passo a passo aí? O que que eu faço? Cara, eu acho que todo mundo já brincou, né? Pô, na minha época, tô virando velho. Na minha época, o jornal de domingo vinha com umas brincadeirinhas, né? E a que eu mais gostava era aquela que tinha um bichinho numa ponta e, sei lá, um macaquinho numa ponta, a banana na outra e você tem que ir fazendo aquele labirintozinho, né? E, e eu acho que o negócio é a mesma coisa, né?
Ela tem o começo e ela tem o objetivo. E eu acho que os dados, eles seguem exatamente essa arquitetura, né? Então, por quê? Existem os dados aonde você investe e existe o dado aonde você recebe. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é entender quais são as origens, os pontos de dados. Que dados são esses, né? Mapear. Cara, onde eu gasto meu dinheiro? Cara, eu gasto meu dinheiro com, sei lá, Facebook, com Google, eu gasto meu dinheiro com RH, eu gasto meu dinheiro com isso, eu gasto meu dinheiro com isso, eu gasto com isso, com isso, com isso. Desses. Esse passo aí ele vai demorar cerca de 2 minutos e meio e vai utilizar papel e caneta, é isso? Cara, papel e Zero caneta reais. total. Então, a primeira etapa é entender. Entender as origens de dados. Cara, onde eu estou gastando? Cara, eu gasto com ferramenta CRM, eu gasto com Facebook Ads, eu gasto com. Pô, tem uma série de dados. Depois, você vai mapear essas origens. Aí você anota. Anota a ferramenta, né? Então, CRM, plataforma de ads, estrutura, traqueamento, RH, vai colocando. Planilha do Excel, Google Planilha, Drive, Google Drive, papelzinho do lado vai, da mesa, tudo. vai anotando. Anota. E por que eu falo do dinheiro? Porque o dinheiro é mais fácil de você sentir, de você saber aonde ele está indo. Ele é mais controlável. E você vai ter os dados que estão chegando o dinheiro. Cara, qual é a minha origem de dinheiro? Sei lá, a plataforma da Hotmart? É uma conta bancária? Aonde que é? Aonde que eu estou gastando? É a plataforma de notas? Aonde que eu estou gastando? Eu estou recebendo esse dinheiro? Então, se você fizer esse caminho do dinheiro, você já vai entender as origens de dados que você tem na sua empresa. E nesse momento, nem pense em arquitetura dos dados, não pense em nada. Pense em ferramentas. Coloque essas ferramentas. Por que isso? Porque quando você olhar essas ferramentas, você vai lembrar uma que conecta na outra. Você vai falar, pô, essa sai daqui, tem um processo aqui, conecta aqui. Você vai começar a montar a arquitetura desses pontos que geram dados dentro do negócio. Então, a primeira E, etapa, papel, caneta, entender as origens de dados. O quê? né, o que eu ia falar é que provavelmente nessa etapa você vai chegar em alguma coisa. Tudo depende do tamanho da estrutura da empresa, né? Mas uma empresa de médio porte, para a gente ficar aí no meio do caminho, normalmente você vai chegar em meia dúzia de ferramentas e você vai falar: ah, dessa ferramenta eu pego isso, dessa eu pego aquilo, dessa eu pego outro, e tá tudo aqui nessa planilhinha do Excel. Normalmente é Exatamente. isso que a maioria das pessoas fazem, um catadão em diversas ferramentas, uma Uhum. peneirinha, vai lá em cada uma, pega um grãozinho e joga, que é para aquilo que você olha todos os dias. Exatamente. Então, acho que a primeira etapa é essa. Seguir o dinheiro para entender as origens de dados. Segunda etapa é o como esses dados estão estruturados, né? Então, acho que qual é o volume de dados que eu tenho? Cara, eu tenho aqui um volume de dados, invisto milhões no Facebook, ou eu invisto milhões em alguma plataforma, ou eu tenho dezenas de milhares de contatos, eu tenho um CRM de chamada de call center que tem dezenas de milhões de tentativas e acertos e alôs. Então acho que depois o segundo passo é você entender como esses dados estão armazenados dentro dessas ferramentas e qual é o volume desses dados. O volume não necessariamente precisa ser 100 metros cúbicos, né? Mas pode ser 10 por 10 por 10. Dá 100 também? Não, aí vai dar 1000, né? Mas enfim, acho que você pode fazer 10, 10 e 1. Entendeu? Então você vai entender mais ou menos o que tem ali e não precisa ser exatamente, tem 10 GB, 20 GB, 50 GB, 10, né? Enfim, você vai entender mais ou menos o que tem ali. Para você fazer o terceiro passo, que é entender como extrai. E eu não estou falando nesse passo de você executar nada. É É, entender. o cara que é o dono pode estar ouvindo essa parte. Ela é estratégica, ela é altamente estratégica, não é mão na Só massa com. ainda. Não, só compreensão. As fontes, o volume, né? A história, quanto tempo de dados tem ali. E se é possível extrair ou não. Cara, esse aqui tem que ter uma chamada de API. Esse aqui eu posso ir no botão e baixar. Esse aqui tem que contratar uma ferramenta.
Esse eu tenho que abrir um chamado no suporte. Cara, só entender. Só entender. Porque você já Então, chegou aqui. Hã? só retomando aqui. Então, eu tenho que descobrir quais são de onde vêm todas as minhas informações, os meus dados, Entender passo as um, fontes de dados. aonde eles estão. Passo Exatamente. 2, qual é o tamanho disso aí, né? Pequeno, Uhum. médio ou grande, gigas, terabytes ou terceira pergunta, como que eu faço para tirar isso daí de cada um desses lugares? Dá até para você Exatamente. pensar num paralelo físico, pessoal. Sei lá, imagina que você é uma fábrica de transporte, sei lá, e você tem que buscar caminhão, carro e retroescavadeira. Aí você vai olhar e fala, pô, beleza, descobri lá, tem três fontes. A fonte de carro, manda os carros vir andando. Bota os carros na estrada, eles vêm tudo andando. Ah, os caminhões. Não, os caminhões, sei lá, arruma outro jeito, manda vir de barco, não sei. Retroescavadeira, não sei, vai ter que subir em cima, que de cada um você vai ter que arrumar um jeito de extrair. Então descobre quais são as fontes, onde estão, qual que é o tamanho dessas coisas, qual que é o volume, qual que é o trabalho, qual que é a forma que eu vou trazer cada um deles. De novo, não precisa entender nada de tecnologia para entender isso. É extração coisa. Ao invés de você estar movendo caminhões, carretas e retroescavadeiras, você está movendo informação, byte, númerozinho, planilha. É isso, né? Exatamente. Aí a gente vem para uma quarta etapa. O que é essa etapa? É onde você vai armazenar. Aqui você vai precisar já ter um pontinho um pouco mais técnico. Por quê? Você já vai ter que ter esse entendimento de, por exemplo, cara, o que extrai de uma API, o volume que eu extraio, será que eu consigo armazenar isso num banco? Será que eu armazeno isso num Google Sheets? Será que eu baixo um CSV e depois eu vejo o que eu vou executar? Então você vai ter que começar já a seguir para esse direcionamento um pouquinho técnico. Provavelmente vai precisar de ajuda de alguém da TI para entender como armazenar. Por exemplo, Facebook Ads. Facebook Ads você tem inúmeras maneiras de resolver isso. Você pode entrar no Business Manager e fazer download de um CSV. Você pode se conectar com uma ferramenta e fazer a extração para um Google Sheets. Você pode criar um aplicativo de API e fazer a extração e armazenar no banco de dados. Então existem inúmeras maneiras, né? Vai do volume e da necessidade que você tem, tá? E depois, aí sim, depois que você fez tudo isso, aí você pensa em como você vai trabalhar, construir a informação e dar os outros passos, né? Inclusive, é com essa linha lógica que eu criei o processo do ciclo do grafeno, que tem quatro etapas: mapeia, minera, modela e masteriza. Por que eu mapeia? Eu entendo quais são as minhas fontes. O que é o minera? Eu extraio esses dados, trato e armazeno. O que é o modela? Eu construo as informações que fazem sentido para o meu negócio. E a masteriza essa informação me ajudou a tomar uma decisão? Sim, tomo. Não ajudou? O que está errado? O dado está errado, a fonte está errada, a mineração está errada. E aí você vai fazendo esses ciclos, né? Então acho que se seguir essas quatro etapas de entender a origem, qual é a estrutura desse dado, o volume, como você extrai e onde você armazena, cara, você já consegue criar um monte de processo de backups e extrações e periódicas que vão fazer a sua empresa ser um outro nível de maturidade de dados. E não estamos falando de processos difíceis de entender, Não. nem difíceis de serem realizados. Mas se você realmente quer ser o dono dos seus dados e começar a ter essa propriedade, ter esse domínio, ter essa garantia de que você não vai perder os seus históricos, e realmente começar a adquirir equity para sua empresa, você precisa seguir esses passos aí. É isso, não tem outro jeito e também não tem grandes mistérios. Ah, eu quero ser orientado a dados. Você tem dados? Ah, eu tenho. Não, quem tem é o Facebook, a gente já falou. Então, primeiro passo, você tem dados? Não tenho, então tenha. É Exatamente. por aí.
É por aí. Então, para você ser o dono dos seus dados, você vai seguir esse passo a passo. Em algum momento, talvez você esbarre aí com uma ou outra questão técnica, mas isso não importa. Você busca recurso, né? Busca recurso com alguém que conhece o lado técnico, ou contrata, ou pede para um amigo. Eu não sei qual estágio que você está, mas a grande questão é. Não importa, de novo, não importa se você está na parte técnica trabalhando com os dados ou se você é o dono, é sua responsabilidade trazer essa clareza. Se você é o dono, bota para dentro. Se você é o time técnico, é sua obrigação levar essa clareza para o dono e falar: cara, eu descobri aqui, ou eu percebo que você tem dados. Aí manda o link do podcast para ele se ele não acreditar em você. Cara, você tá falando um negócio aí, veio uma parada em mente que é muito comum quando a gente está falando sobre dados de associar essa ideia, esse assunto, a algo complexo, a algo avançado. E não são raras as vezes que quando. Eu tenho certeza que se a gente soltar essa frase para alguém, cara, extraia os dados da sua plataforma. Pô, a pessoa já vai pensar num robô com uma IA que conecta de segundo em segundo. Cinco japoneses num quarto Não, escuro, né? cara, não é assim que funciona. Ó, e eu vou falar, mano, e sabe o que é mais maluco? Eu trabalho com dados, está fazendo aí 14 anos, indo para 15. Mano, eu comecei a fazer análise de dados no papel. No papel. O meu trabalho, mano, era fazer licitação pública. Chegava um edital, eu lia o edital, aí eu comparava com a planilha que o edital mandava, e eu pegava as folhas de A0, mano, 25, 30, 40 folhas de A0, abria, pegava um escalímetro, via a escala do projeto e ficava riscando. Mano, medindo fio, medindo parede, multiplicando, para comparar com o edital, para ver se a gente ia concorrer ou não àquela obra. Mano, era coisa de 2 meses num projeto. No papel, macaco mesmo. Média, régua, risca, bota na planilha. Risca, bota na planilha. Se Isso é tivesse um. difícil, né? Isso Mano, é difícil. se tivesse um duto passando 12 cabos, eu tinha que fazer o metro vezes 12 a milímetro do cabo, colocar na planilha. Então, o processo, ele não precisa ser automático. Quando eu virei MAS em 2014, o meu papel era desenvolver dashboards, relatórios. Cara, era chimpanzé. Eu abria um CRM, baixava um arquivo. Abria outro CRM, baixava um arquivo. Abria um CRM, baixava um arquivo. Aí rodava uma query uma query não. Como que chama aquele que roda no Excel? O PROC-V? Não. Não, quando você tem tipo um botzinho no Excel, você tem um. Eu esqueci o nome. Mas você tem um que você configura lá o Excel, aí você, tipo, eu abri o Excel, apertava um botãozinho, aí ele abria a planilha, processava, ele ia fazendo meio que sozinho. Ah, eu sei, é Tá o. ligado? Ah, me fugiu também o nome. Não, fugiu, mano. Mas era isso, o meu papel era entrar em CRM, baixar o dado, rodar a planilha, criar relatório. Era baixar o dado. Hoje que eu tenho os processos mais inteligentes. Mas, cara, foram 14 anos de história. Quantas vezes eu precisei de madrugada? Mano, quando eu comecei a namorar a Kelly, mano. Kelly falava, cara, esse cara aí é maluco, velho. Acorda de madrugada. O que esse cara vai fazer? Mano, eu acordava 3 horas da manhã, botava o processo pra rodar. Aí eu dormia, acordava às 5. Se tivesse rodado, eu dormia até às 6. Se não tivesse, eu rodava de novo. Para depois, 6 horas, chegar na empresa às 7 para ter tudo pronto. Tá ligado? Não é que, pô, pô, automação, ai, que lindo. Não, cara, você tem que ter a evolução. Porque o grande erro de quando você vai criar um processo desse e já automatiza, é porque se você descobre que tem um erro, você tem que refazer a estrutura, refazer a automação, refazer o que foi feito e botar para rodar. Erra de novo, refaz a estrutura, refaz a automação, aí você fica refazendo muita coisa sempre. Por isso você tem que entender, validar, faz manual. Pô, ficou fluido. É uma coisa que importa para a empresa? Faz sentido? Faz. Tá gastando muito tempo? Tá. Eu preciso de alguém exclusivo para isso? Preciso. Vamos automatizar? Vamos. Aí você automatiza. Não precisa ser agora. Primeiro Entendeu? faz, depois funciona, depois automatiza. Entendeu? É, cara, depois você automatiza, porque senão entra naquela história lá que a gente falou. Pô, se você tem um processo de automação de lixo,
pô, não vai sair ouro do outro lado, vai sair no máximo churume, tá ligado? Então, É. não é esse o ponto é entender, extrair. Aqui o que a gente tá falando de você extrair os dados, é exatamente isso. Vai todo dia de manhã, clica, baixa, salva. Clica, baixa, salva, clica, baixa, salva. Passou um mês, E tá é fazendo isso que isso? você pode fazer agora, faz isso, né? Exatamente, é a realidade de agora, tá ligado? Isso que é o importante. Dá o primeiro passo, depois você vai masterizando a ideia. Boa, boa. Estamos caminhando aqui para 1 hora de episódio. Olha Eu aí. acho que já falamos bastante, mas conseguimos aí sintetizar de uma forma simples, né? Eu acho que se a gente for fazer um resumo aí do nosso episódio de hoje, todas as pessoas já sabem, ou pelo menos repetem por aí que os dados têm valor, mas ao mesmo tempo elas deixam todo esse valor, esse ouro, esse petróleo na mão dos seus fornecedores. O seu sistema de CRM, de vendas, de Facebook, de anúncios, ou seja, todos aqueles relatórios que ficam nas suas plataformas pertencem às plataformas, não pertencem a você. Isso faz com que você, não possa se desligar dessas plataformas com medo de perder. Dois, está sempre arriscado a perder esses dados, perder um acesso à plataforma deixar de existir, seu login parar de funcionar, seja lá o que for. E o que a gente disse aqui é que você não é dono dos seus dados, ou seja, sua empresa tem menos valor por causa disso. Nem você sabe qual é o valor da sua empresa, o quanto ela gasta, o quanto ela recebe, e por aí vai. Se você não pode fazer muita coisa com os seus dados hoje, você pode pelo menos trazê-los para dentro de casa, coletá-los. E aí o Gali falou um passo a passo aí que você pode fazer e você pode começar hoje com papel e caneta a um custo de R$ 0. Repete o passo a passo de forma rápida aí, Gali, do que o cara pode fazer se ele descobriu que ele precisa ter os dados dele. Primeiro, entender as origens de dados. Siga o caminho do dinheiro, fica mais fácil. Onde você gasta e onde você recebe. Segundo, qual é o volume desses dados, qual é a estrutura, onde ele está armazenado, tá? Terceiro, como você vai extrair esses dados, se você vai clicar para baixar, se você tem que conectar uma API, se tem que contratar uma ferramenta, se tem que abrir um chamado. E quarto passo, onde você vai armazenar. Entenda qual é a estrutura. Se pode ser no Google Sheets, se tem que ser no banco de dados, se tem que ser um CSV, aonde você vai guardar isso. E depois execute as extrações e crie os processos depois de masterizado para fazer isso, né? Que é o ciclo aí de mapeia, minera, depois você vai ter o modelo e masteriza. Boa, galera, boa. É isso aí, chegamos perto do final aí do nosso quinto episódio, galera. Eu espero que vocês estejam gostando. Aqui já vai estar rodando no novo canal. Se você está no canal do Gali ainda, já vai estar com o linkzinho, já entra para lá, se Boa. inscreve, que a gente vai terminar a primeira temporada e torce para que seja a primeira de muitas por aí, porque pelo menos para a gente é muito divertido. Se você também gosta, você já sabe o que fazer, né? O YouTube não nasceu ontem, mas é importante que a gente fale isso porque nos ajuda mesmo. Aquela velha história do curte, compartilha, manda para o seu amigo, para o seu chefe, para o seu colega. É isso que faz a mensagem ir para frente. Então, caso você se sinta ajudado de alguma forma pelo nosso conteúdo, nos ajude curtindo, compartilhando e copia o linkzinho, manda para alguém e fala: Ó, que massa, você precisa ouvir isso. Isso daí nos ajuda pra caramba e nos motiva a continuar. Na real, a gente já é bem motivado, a gente já é bem motivado, a gente gosta muito de estar aqui conversando, a gente também aprende pra caramba. Mas é claro, quanto mais pessoas a gente puder ajudar e transformar aí as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que geram emprego Boa. para as físicas, conta com a gente, galera. Boa. Recados finais aí por aí, Gali. Falou, valeus e até semana que vem. É nóis. Até, gente. Muito obrigado. Valeu, abraço. Encerrar.